Olá para você, seja muito bem-vindo. Este é o Alego Entrevista, direto dos estúdios da sua TV Alego. Nesta edição, estamos recebendo o deputado Antônio Gomide. Deputado, seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV Alego. Obrigado aí pelo convite, prazer estar falando com vocês mais uma vez. Bom, vamos começar falando, em tempos de pandemia não dá para fugir do assunto. Eu observo sempre, deputado, que toda vez que o senhor sobe à tribuna, que o senhor faz um encaminhamento de voto, que o senhor vai ao pequeno expediente, enfim, tem uma oportunidade, o senhor cobra uma renda mínima aqui no estado de Goiás, especialmente para aquele cidadão que já não tinha tantas oportunidades e que foi afetado assim de maneira drástica por essa pandemia da Covid-19. Isso o senhor vai continuar lutando e reivindicando, né? Eu entendo que o que nós estamos vivendo hoje, né, essa grande tragédia, né, em relação à pandemia, o governo ele precisa sensibilizar com as pessoas, e principalmente as pessoas que não têm hoje um emprego, os autônomos que infelizmente não têm oportunidade de sequer pegar uma renda, sequer pegar um empréstimo, o próprio microempreendedor que perdeu o seu negócio porque não teve oportunidade de tocar adiante aquilo que ele já tinha antes da pandemia. E o governo ele precisa olhar o cidadão, ele precisa entender o que está acontecendo. Nesse momento, o estado de Goiás é o segundo maior produtor de soja, é o segundo maior rebanho bovino, produz milho, produz arroz, produz feijão, é um grande estado do agronegócio. Há 3 anos atrás nós tínhamos um programa social chamado Renda Cidadã, que passava recursos financeiros para o cidadão goiano. E agora, no momento onde nós temos uma pandemia, onde temos o sofrimento da população, gente morrendo, sem emprego inclusive, nós temos um estudo no Instituto Mauro Borges que coloca 400 mil pessoas em Goiás que está no estado de miséria. E nós não temos aqui o governo sensibilizado para criar um programa de renda mínima. E essa é a nossa cobrança, Murilo. Nós temos hoje no Brasil 17 estados da federação com programa de renda mínima, inclusive o Distrito Federal também. Goiás que tinha e tem uma lei, a lei está em vigor, que é a lei da renda cidadã antiga, que não está sendo cumprida. É lei estadual, né? Lei estadual, não está sendo cumprida e, no entanto, o governador pode até mudar o nome do programa, não tem problema. O que é importante é que tenha, nesse momento, a renda, que tenha um mínimo para que o cidadão possa ter a renda e possa suprir o mínimo da sua necessidade. Quer dizer, nós já temos um problema da vacina que está a conta-gotas. Quer dizer, muito pouca gente conseguindo a vacina. E segundo, um estado rico em alimentos, rico no agronegócio e com uma população que está passando fome. Então, eu percebo que falta sensibilidade, é por isso a nossa cobrança aqui na Assembleia Legislativa, para que a gente possa instituir um programa de renda mínima e, obviamente, esse programa precisa vir da mão do governo estadual. Não adianta nós aqui instituirmos, porque, obviamente, teremos aí problema, inclusive, de veto. Mas a importância da gente cobrar e mostrar a necessidade e a urgência de se instituir essa renda mínima nesse momento de sofrimento, de tragédia que nós estamos vivendo em Goiás. Até porque esse é um momento diferenciado. O senhor muito bem lembrou, tínhamos o Renda Cidadã num passado não tão remoto, não é? E esse é um momento de pandemia. Recentemente o IBGE divulgou que no Brasil são 14 milhões e meio de desempregados. E são aqueles números oficiais que mostram a formalidade, sem contar os informais, que isso pode chegar a 40, 50 milhões, não é verdade? Então assim, e os seus pares? O que eles, quando o senhor sempre defende isso, qual é a reação? Eu já conversei com o presidente Lissauer da Assembleia, já conversei com vários deputados, e que também tem um entendimento que é preciso que a gente possa estar engrossando essas fileiras, porque isso é o mínimo que a Assembleia pode fazer nesse momento. É amparar as pessoas, é ver a dor das pessoas, é perceber o momento diferenciado que nós estamos vivendo no Estado e, obviamente, aqueles que são mais ligados ao governador, que possam sensibilizá-lo a instituir. Quero dizer também, Murilo, que o governo do Estado de Goiás é o único governo do Brasil, do Estado, né? É o único governo estadual que não paga dívida. Então, nesse momento, tem 2 anos e 5 meses que o governo de Goiás
economizou 2 bilhões e meio praticamente em relação à dívida. Nesses 2 anos e meio não pagou nada. Então tem um caixa. A secretária de Economia veio aqui e disse, ó, tem um superávit de 2 bilhões e 200. Ah, mas isso é em função por não ter pago as dívidas? Sim, mas o que vai fazer com esse recurso? Por que não fazer um programa de renda mínima nesse momento? No momento de tragédia, no momento de sofrimento, no momento que a população precisa. Então essa é a nossa cobrança. É isso que eu entendo que é um governo que possa estar sensibilizado, não para ficar mexendo com asfalto, não para ficar mexendo com tirar direito de trabalhador, principalmente de professor, tirar quinquênio, tirar hora extra, ficar aqui discutindo, tirar 2% de orçamento da UEG. Isso não é situação que merece uma atenção nesse momento. Nós precisamos fazer os grandes debates. E esse debate, a urgência que nós temos hoje, um programa de renda mínima no Estado, é fatal. Isso necessita uma sensibilidade do governo e, obviamente, nós que somos representantes, que estamos aqui na Assembleia Legislativa, vamos cobrar insistentemente a instituição desse programa no Estado de Goiás. Vamos pegar esse gancho que o senhor disse aí, que já são praticamente quase 2 anos e meio, né, que o Estado não paga suas dívidas em função de liminares, e agora o STF, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade do Estado de Goiás entrar no chamado RRF, que é o Regime de Recuperação Fiscal. E isso com certeza vai trazer já está trazendo, já trouxe um grande debate aqui para casa, que vai ter que votar a questão do teto dos gastos. Qual o seu posicionamento, deputado? Eu sou contra. Eu entendo que o momento que o governador está tomando essa decisão é uma decisão para ele, não é uma decisão para o Estado de Goiás. É importante entender que esse regime de recuperação fiscal posterga a dívida do Estado de Goiás. Ela joga rolando essa dívida para frente. Um dia alguém vai pagar. Isso, inclusive, pode comprometer outras gestões. Agora, qual é a vantagem para o atual governo e para o governador? Ele pode pegar empréstimo de banco a partir do ano que vem. Mas eu pergunto, pegar empréstimo, sendo que o governo hoje tem um superávit de 2 bilhões e 200, como diz a secretária, e não tem um plano de trabalho, não tem um planejamento. Então não é falta de dinheiro que não está tendo ação, é falta de planejamento. Então não é postergando uma dívida, não é congelando o salário dos servidores, porque na verdade, à medida que muda a configuração salarial, ele sai da receita corrente líquida e vai para o NPC. Ou seja, o trabalhador vai perder muito do seu salário. Então essa é uma outra situação que o regime de recuperação fiscal impõe sobre o Estado de Goiás. Uma outra situação, a autonomia do Poder Legislativo e a autonomia do Poder Judiciário fica comprometido. Por quê? Porque a regra que está sendo colocada no regime de recuperação fiscal, quem irá, obviamente, determinar, não é mais o Executivo. É uma regra que a União é que vai fiscalizar o Estado de Goiás. Então, concurso público, as situações de carreira, todas serão comprometidas. E um outro dado pior que eu percebo nesse regime de recuperação fiscal. Todos os estados, a lei do teto de gastos, ela termina em 2026. Aquela lei que foi colocada pelo governo Temer. Aqui em Goiás agora, com esse regime de recuperação fiscal, ela vai terminar só em 2031. Verdade. Ou seja, se ela já é ruim, e nós já reclamávamos dela porque o teto de gasto faz com que não tenha gestão na saúde, na educação, tem um comprometimento na área de segurança, agora nós estamos jogando para cima. E outro, o estado de Goiás, porque os outros estados, todos o teto será findado, a lei, em 2026, Goiás será em 2031. Então, nós não podemos sacrificar mais o trabalhador, congelar, tirar concurso público nesse momento. É o contrário. O governo de Goiás, ele foi eleito para estar olhando uma gestão compartilhada, uma gestão que pensa em cultura, uma gestão que pensa em esporte, uma gestão que pensa em educação. E o que nós temos visto nesses 2 anos e meio do governo Ronaldo Caiado? Nada disso está acontecendo. E a salvação dele foi o quê? É a pandemia. Porque o ano de 2019, que foi o primeiro ano dele, já não tinha nada. Não tem orçamento da educação, o orçamento da educação ele tirou a questão do salário em relação à redução dos 2% da UEG, ele mexeu na questão da previdência, inclusive dos aposentados,
Ou seja, prejudicou, isso sem pandemia. Ainda sem pandemia, tinha a Secretaria de Esporte. Nós nunca vimos nada, nem o orçamento do esporte existia. Secretaria de Cultura, nem o orçamento da cultura. Ou seja, não teve atividade, independentemente de pandemia. Então agora, com o regime de recuperação fiscal, eu entendo que o Estado de Goiás vai ficar engessado e nós vamos ficar na mão da União. Ao invés do governador gerir, planejar, ter liberdade para poder fazer políticas públicas, ele vai seguir uma regrinha que vem da Secretaria do Tesouro Nacional e, obviamente, nós estaremos aqui sendo prejudicados, até porque, como eu disse, não tem nenhuma forma de poder perdoar a dívida. O que está acontecendo agora é postergar a dívida, jogar a dívida para frente e, com isso, compromete as políticas públicas e, principalmente, o poder legislativo e o poder judiciário, que obviamente não terão autonomia para definir as suas regras. Mais um tema aqui, deputado Gomide, no nosso Alego Entrevista, a vacinação contra a Covid-19. Há uma CPI em andamento no Senado. A impressão que se tem, e eu pergunto para o deputado Antônio Gomide, que é profissional da saúde também, poderíamos estar numa situação bem melhor, né? A gente fica pensando... quando, por exemplo, as pessoas entre 50 e 60 anos sem comorbidade serão vacinadas? Quando as pessoas entre 40 e 50 anos de idade sem comorbidades serão vacinadas? É uma situação que poderia estar bem melhor, não, deputado? Claro, né? E a CPI da pandemia, né? A CPI que está no Senado hoje, esclarece muito bem isso, né? Hoje, por exemplo, nós tivemos lá o diretor do Butantan, e ele coloca com toda clareza que insistiu por várias vezes e por várias vezes foi negado a compra exatamente porque era a Coronavac, e a Coronavac tinha o famoso IFA, que é da China, né? Com origem na China, né? Origem na China, e por não ter um acordo... E por questão política com o governo de São Paulo também, que é o mantenedor do Instituto Butantan, né? Exatamente. Então, quer dizer, nós temos hoje com clareza que o governo federal tem um compromisso e um comprometimento muito grande com tudo isso que aconteceu em relação à mortalidade. A mortalidade que aconteceu na pandemia, que nós estamos chegando a 400, né, mais de 400 mil pessoas, né, aqui em Goiás. Daqui a pouco vamos chegar a 500 mil, deputado. Exatamente, meio milhão agora, né, ainda no mês de junho, né, porque nessa evolução estamos chegando aí à terceira onda. Agora, a CPI cumpre um papel importante, que é, obviamente, a população ter a capacidade de entender um pouco mais por que a vacina não chegou em primeiro lugar aqui no Brasil, né? A Pfizer, por exemplo, o diretor foi lá e disse, olha, nós, no mês de agosto do ano passado, nós mandamos 8 e-mails para que pudesse ter uma resposta dentro do mês de agosto, para que pudéssemos ter uma resposta do governo federal. E não obtivemos a resposta. E nós poderíamos ter economizado quantas vidas? Porque a vacina chegando, nós teríamos a vacina já para o mês de março e uma outra leva para o mês de junho, que seria agora. Então nós teríamos aí uma possibilidade de muitas pessoas poderiam estar no nosso meio aí. Agora, a tragédia e o sofrimento, elas obviamente, à medida que tem uma CPI apurando quem são realmente os culpados, né, nós tivemos aí, por exemplo, um ministro da saúde que nunca viu saúde. Um ministro da saúde que não sabe o que é pandemia. Um ministro da saúde que foi colocado que a especialização dele é saltar de paraquedas. Um coronel. Agora pensa você se esse país é um país sério, com um presidente sério, para se colocar um ministro que não tem capacidade de saber o que é um antibiótico, o que é um protozoário. Um antiviral, né? O que é um antiviral? Ele confunde antiviral com protozoário, com ameba, com vírus, ele confunde tudo, porque ele não sabe. E ele diz com clareza, olha, essa parte eu não entendo. Se ele não entende, ele vai para o lugar que ele entende, porque ele está comprometendo a saúde de milhares, de milhões de pessoas. E a pandemia é isso, exatamente isso. Então alguém tem que pagar esse preço. Nós precisamos responsabilizar essas autoridades que estavam à frente e que, obviamente, direcionaram o país para essa tragédia que nós estamos vivendo, né? Porque nós estamos perdendo muitos entes queridos, amigos, parentes, familiares, pessoas que poderiam estar no nosso meio, que poderiam estar contribuindo com tudo que nós estamos vivendo e que poderia ser uma sociedade cada vez melhor. Então,
essa CPI que acontece hoje no Senado, ela é extremamente importante para que a sociedade possa ser esclarecida realmente do que aconteceu. E, obviamente, o ano que vem nós teremos a oportunidade aí da população entender a necessidade de haver mudança realmente num projeto do Brasil, porque esse compromisso de políticas públicas precisa ser feito com a população, olho no olho, para que a gente possa melhorar o Brasil. Verdade. Deputado Antônio Gomide, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da TV Alego. Muito obrigado por essa entrevista, por esse debate aqui no nosso programa. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Bom, muito obrigado então a você que nos acompanhou. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio. Obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para você e até nosso próximo encontro.